Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Magia e Conhecimento e esse é um vídeo que eu quero fazer, que eu decidi fazer muito baseado em questionamentos feitos em relação ao vídeo da Era de Aquário, tá? Então, primeiro eu recomendo que quem não assistiu aquele vídeo assista aquele para entender esse e o porquê desse, tá bom? Então vamos lá. Então nós estamos na Era de Peixes. Era de Peixes por volta de 9 graus, cada era, né, a partir do tamanho do seu signo. Então, cada era tem ali seus 30 graus, então temos ainda 2/3. Então, para começar, aquele mito de que em 2012 começou a Era de Aquário e tal, aquilo ali tudo eu nem sei de onde tiraram, tá? A referência que eu estou usando até é a referência astronômica. Então, não tem como refutar, até mesmo porque ela é mais científica, certo? E aí eu faço os comentários da parte esotérica, mas respeitando principalmente a parte matemática da astronomia. Beleza? Então é assim. Para explicar um pouco, para eu chegar na Era de Peixes, eu quero voltar 2 eras para explicar a evolução da humanidade um pouco no seu comportamento. Então vamos voltar lá em 5.000 mais ou menos antes de Cristo, que teria sido ali o apogeu da Era de Touro. E a Era de Touro, se vocês olharem de forma histórica, nesse período, era uma coisa. Eram culturas mais nômades, muito bárbaros. Eles eram muito bárbaros, olho por olho, dente por dente. A única coisa que me importa é a minha sobrevivência, a sobrevivência da minha tribo. O matar ou morrer era uma coisa muito forte. Então você via que o homem não tinha, eu vou usar para vocês entenderem, não tinha Deus. E os deuses que eles tinham eram deuses muito práticos. Então, o deus da pesca era um deus, e aí, teoricamente, o deus da pesca poderia ter ou não uma figura meio híbrida de homem com peixe, e um certo deus poderia ter uma figura híbrida de homem com a cabeça de touro, cabeça de pássaro. Era uma coisa muito pontual, direcionada nos seus interesses mais mundanos e de sobrevivência. E aí quando a gente chega mais ou menos em 2500, por aí, antes de Cristo, a gente passa para a Era de Áries. E a Era de Áries, ela acaba trazendo mais uma coisa mais civilizada, quando eu vou falar assim, em relação à comunidade. Então não eram tão nômades, você já tinha grandes cidades, você já tinha grandes culturas, você já tinha grandes legados, né? Legados que nós temos hoje até na história, o legado egípcio, romano, grego. Então você via que ali era uma coisa onde a religião também estava muito forte, era um outro momento da humanidade onde foi trazido os deuses, os deuses eram muito animistas, né? Então eram forças da natureza. Só que na Era de Áries vieram muitos deuses do céu. Então, por exemplo, culturas, você tinha deuses que eram os planetas, por exemplo, né? Muito os deuses gregos e romanos. Então, os principais deuses eram os planetas, né? Vênus, Afrodite, Zeus era Júpiter, e por aí vai, Marte era Áries, e vocês entenderam, né? Então era uma coisa que os deuses mais poderosos eles vinham do céu e eles tinham uma influência mais intangível, o homem não tinha tanto controle. Os deuses mais aqui era mais fácil de interagir, né? Os deuses aqui das forças da natureza. E então daí se criou muito aquela coisa da religião estar mais organizada. E aí um exemplo que me vem muito é naquele filme 300 de Esparta, onde existia uma iminência de entrar em guerra com o Império Persa, que eles iam ser invadidos, e o rei Leônidas ele não podia simplesmente ir para a guerra. Ele, sendo rei, ele tinha que subir lá na montanha para pedir permissão para os sacerdotes dos deuses. Tinha um senado de várias pessoas, onde eles também iriam combinar, e ele tinha uma coisa já de muita política, né? O rei ele não podia mais tomar uma decisão assim, preciso proteger a nossa nação, e a única forma de proteger a nossa nação é entrando em guerra e tal, e não sei o que, não sei o que. Você via que a religião ela tinha uma mão muito forte na Era de Áries, né? Religião ela veio muito para a terra. E aí grandes panteões se criaram, e a gente tem uma grande referência, na minha opinião, muito do egípcio, do romano e do grego. E essa é uma era onde o homem, essa coisa do olho por olho, dente por dente, ficou de lado, ele não era mais tão bárbaro,
né? Existe um medo maior dos deuses, um medo de desagradar aos deuses. Então foi uma era muito criada pelo medo. Então é como se tivesse ido do 8 para o 80, né? E quando por volta de mais ou menos 500 antes de Cristo, estaria se iniciando ali uma era de peixes, que é a nossa era atual. E o que me chamou a atenção na Era de Peixes foi de que ela se deu uma importância de uma revolução na humanidade, onde vieram alguns avatares. Então o avatar seria a personificação materializada de Deus, né? Se a gente fosse falar de uma forma mais grosseira. E, por exemplo, ali por volta de 500 a.C. teria vindo Siddhartha, né? Então você tinha religiões, a Era de Ares, tinha religiões grandes, religiões onde existia uma dominação muito, e na minha opinião, se inclinava muito para o medo, em onde você dominar as pessoas pelo medo, né? Se você não concordar, você vai ser você vai ser punido pelos deuses, você vai ou para o inferno, ou vai ser punido em vida, dependendo de qual era a doutrina. E dois avatares que me chamam muito a atenção, que na minha opinião são os dois maiores, vieram em duas das maiores religiões. Então, primeiro veio Siddhartha Gautama, que nasceu hindu e príncipe, realeza, e aí ele abandonou tudo aquilo, virou as costas para tudo aquilo, foi peregrinar, criar a sua própria experiência, agregar sabedoria, amadurecer na carne, um ser divino, amadurecer e sentir na carne, e criar a partir dali uma nova doutrina, que é uma doutrina muito do desapego, né, de você manifestar muito o seu Deus, quem você é, né, aquela coisa da iluminação, que aí ele nasceu hindu e se terminou como um budista, né, ele criou o budismo, né, o conceito da iluminação ali, búdico, né, então você vê que ele nasceu aqui, ele não concordava e ele foi buscar lá longe. E depois, no ano mais ou menos 9 antes da Era Comum, antes de Cristo, teria nascido Emanuel Ben-Hur, ali no Oriente, numa dominação romana. Também recebeu seu chamado divino, saiu andando. Depois ele voltou só com 30 anos, mais ou menos, né? Acho que vocês sabem de que eu estou falando. Só que quando ele voltou, e aí ele voltou como Yoshua, como Jesus, como o ungido, que era um termo grego para Cristo, né? A palavra Cristo literalmente significa ungido para os gregos, né? E também ele nasceu judeu, foi vivenciar as suas experiências, e quando ele voltou, aquela jornada do herói, ele trouxe uma nova linha de raciocínio, que era muito aquela coisa, né? Se a gente fosse resumir, a parte crística é amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo, e aí teria se iniciado uma nova esperança. Só que não tem jeito, né? O homem, ele tem a necessidade de comercializar a fé. Isso a gente está vendo muito forte nos tempos de hoje, principalmente no Brasil, né? Os mercadores da fé, onde ele enfatiza uma doença para te vender a cura. E essa cura, ela é imaterial, né? Como, por exemplo, acho que você sabe de que eu estou falando, aquela igreja que uns anos atrás vendia até terreno no céu, só que você pagava à vista, né? E aquela igrejas como aquelas que, olha, você pode deixar o teu Fusca hoje aqui na igreja, assina aqui em nome da igreja, que semana que vem você está andando de Mercedes, de Ferrari, né? Que é uma coisa que, bom, deixo vocês tirarem as suas conclusões, se isso é divino, se isso é de Deus, né? E aí o comentário que me fez fazer esse vídeo veio muito assim, eu não lembro das palavras, mas a mensagem era, pô, mas se nós estamos na era do Cristo, por que tem tanta maldade, tanta ruindade, tanta coisa ruim acontecendo? Por causa do homem, por causa da humanidade. Que o homem, ele tá pegando aquilo e ele tá tentando usar aquilo a favor de si próprio. E a gente pode usar isso muito como se criou uma nova fé, uma nova... um novo caminho de se conectar com o divino, principalmente na parte cristã,
E o que, que o homem fez com aquilo? O homem, ele que pegou mais poder. Então você pode ver que na Idade Média você tinha o rei do lado dele, estava sentado o cardeal, um arcebispo. Mandava mais do que o rei, né? Poder, dominação. E o poder em nome de uma coisa que a gente não precisa provar, que é invisível, né? Você vê a jogada? Você pode pegar, por exemplo, as guerras em nome de Deus, né? As cruzadas. Meu Deus é melhor que o seu, é mais justo que o seu, então eu vou matar vocês em nome do meu Deus. A Inquisição, onde qualquer pessoa que era um pouco diferente das diretrizes da igreja naquela época vai para a fogueira, era torturado, um canhoto ia para a fogueira, né? Se você era epilético e tivesse convulsão, se você negasse comer carne de porco assim publicamente, e eles percebessem, você era torturado e ia para a fogueira porque você era um herege. Absurdos, simples absurdos, ruivos. Era uma marca de ser um pacto com o diabo e ia para a fogueira, entendeu? Tudo em nome de Deus. Né? E aí agora nós estamos tendo um exemplo um exemplo mais moderno, né? O Estado Islâmico, né? Que aí eu não preciso nem perder tempo para falar sobre isso, vocês podem só ligar o noticiário aí e pegar notícias dos últimos 20 anos aí, que vocês vão ver o que em nome de Deus está sendo feito. E é sempre deturpando, né? Era sempre aquela coisa de pensar aquilo que lhe convém, tanto da Bíblia como do Corão, como do que quer que seja. Tivemos o Holocausto, né? Hitler, não precisa nem falar, né? Tudo em nome da religião, tudo em nome de Deus. Então foi deturpado aquilo. Né? Hoje você entra numa igreja que o pastor ele fala, a gente aqui não segue o Deus dos judeus, o Deus do Velho Testamento. Que a gente segue apenas Cristo. E Cristo deixou muito claro que ele trocava todas as leis do Velho Testamento em nome do amor. Amor a Deus, amor ao próximo, né? Só que aqui na nossa igreja, né, tipo o dízimo que Cristo proibiu também, mas a gente faz uma vista grossa, né? Aqui você pode pagar, né? Você deve, é obrigatório você pagar o dízimo, né? A gente não gosta de homossexual também, que era do Velho Testamento, mas aí Cristo também trocou tudo aquilo pelo amor ao próximo, né? Sem olhar a quem. Mas a gente também, né? Como né? A gente vamos ser bem seletivo, né? Então o que as igrejas hoje em dia fazem é isso, entendeu? E infelizmente tem pessoas que estão em busca, que estão perdidas, que não têm ali que ainda estão num processo de compreender o seu caminho espiritual, que esses chacais, eles pegam essas pessoas e não tem jeito, né? Mas existe uma grande feiura sendo feita com a religião nos últimos tempos. Elas atacam realmente, elas imbuem o medo de uma forma nas pessoas que estão desesperadas, que é uma vergonha. Simplesmente o que eu tenho para dizer, isso é uma vergonha, isso é uma safadeza, porque aquilo ali é feito de propósito, né? Não é sem querer, né? É uma baita de uma safadeza, então... Mas essa é a minha opinião, pode ter gente que discorde, né? Mas então a nossa era de peixes, ela é uma era que tá engatinhando ainda, tá no teu primeiro terço ainda. E o que eu acho que o grande arcano da era de peixes é realmente pregar o que esses avatares vieram deixar. Que acima de tudo, o amor. Tá? Mas não é o amor romântico, não é aquele amor que traz sofrimento, que é a paixão. Por isso que é o termo que é usado, né? A paixão de Cristo, né? Que é do sofrimento, né? É o amor incondicional, é o amor. É aquilo que ele tentou, mas eu acho que eu não sei se ele teve tempo suficiente, né? Não sei se mataram ele antes de ele realmente ter conseguido deixar, mas eu acho que ele deixou sim. Que eu às vezes eu duvido se ele conseguiu deixar, porque as pessoas usam a palavra dele para propagar ódio. É impressionante uma pessoa que usa, principalmente, não a Bíblia, o Velho Testamento, que aí são outro né, o Velho Testamento, Jeová ele era um Deus da tempestade, né, ele era muito focado naquela parte da sobrevivência, principalmente do povo do deserto e tal. Mas uma pessoa que usa o nome de Cristo, de Jesus,
para na mesma frase ela justificar que é por isso que ela te odeia, que é por isso que você não presta, eu acho que, sei lá, se tá precisando fazer um recall aí. Porque é uma coisa que eu não consegui entender. Então eu tô fazendo esse vídeo muito para dar uma continuidade em algumas coisas que eu abordei no vídeo da Era de Aquário. Eu acho que esse acabou sendo um vídeo onde a gente está abordando uma coisa mais atual, uma coisa que está acontecendo muito mais aqui. A Era do Aquário ela é uma esperança e não dá para ficar projetando. Gente, tá longe, é 600 anos. Não joga nas costas da mudança de era para mudança de Era de Aquário para a humanidade ter jeito. Vamos nós, em cada atitude do nosso dia a dia, melhorar. Vamos nós trazermos a mudança daquilo que a gente quer que aconteça lá fora. É a lei da causa e efeito, entendeu? Emana para fora aquilo que você quer receber em retorno, entendeu? É uma fórmula simples, entendeu? Mas ela vai na contramão do que a massa pratica, eu sei. Por isso que é difícil, né? Por isso que é um passo para frente e 5 para trás. Mas se você tem fé numa força, ou numa era, ou num cosmos, ou no que quer que seja, que aquilo sempre vai trazer de que nada é impossível, sempre vai ter ali vinculada aquela força de que nada é impossível, então incorpora aquilo. Incorpora aquilo. Manifesta em cada momento da tua vida aquilo que você gostaria de receber em troca. Vamos parar de jogar toda a responsabilidade nos deuses e botar toda a culpa nos demônios, independente das religiões. Tá? Que isso é um outro comércio, né? Aí fica fácil. Aí fica muito mais fácil. Para os vendedores, para os mercadores. Então, de novo, não deixem de assistir ali, principalmente o vídeo da Era do Aquário, para entender o que eu tô falando nessa. E um outro vídeo que eu vou colocar aqui no final do vídeo, vocês vão ver que aparece ali umas indicações de alguns vídeos do canal no final, sempre quando os vídeos acabam. Eu vou colocar um que é um dos meus preferidos do canal, que eu tive muito carinho quando eu fiz, que é a diferença entre religião e espiritualidade. Eu acho que isso tem a ver com tudo isso que nós estamos passando, principalmente nessa nossa era de peixes, certo? Então é isso. Não deixem de compartilhar o vídeo, de deixar o seu curtir e principalmente de se inscrever no canal para que o nosso canal possa estar sempre crescendo, certo? Ararita a todos e um grande abraço.